Trazemos hoje um texto desafiador para as nossas vidas. E você vai entender já já porque ele é desafiador. Lucas capítulo 19, dos versos 5 a 10. Lucas 19, dos versos 5 a 10, parte do texto onde Jesus tem um encontro impactante com um publicano cobrador de impostos. Lucas 19, 5 a 10. Conta a história, o capítulo 19 conta a história, uma história bem conhecida de todos nós, a história de Zaqueu. E nós vamos usar parte deste texto para entender, conforme determinamos o nosso tema, para entender porque Deus nos quer habilitados para servi-lo na sua obra. Lucas 19, 5 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse texto da palavra de Deus está inserido no capítulo 19, onde conta um encontro impactante entre Jesus e Zaqueu. Estes dois homens se olharam face a face, olho no olho. E este olhar, e esta conversa, e este encontro mudou a história de Zaqueu. E hoje vai mudar, tenho certeza, a sua história também. Meu querido e amado irmão, que o texto da palavra do Senhor lido abençoe sua vida e traga fé e esperança para você. Abraham Lincoln, o grande presidente americano, ele declarou o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Vou ler de novo, preste atenção. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, em pessoas do povo. As pessoas se encontravam com Jesus naquele momento, naquela época. Na sua maioria, estas pessoas que se encontravam com ele eram pessoas comuns, eram pessoas do povo, eram pessoas que de fato viviam a sua vida diária dentro da perspectiva que tinham de sofrimento, de angústia, de dores e também de lutas diárias. E elas procuravam não por acaso o Senhor Jesus. Essas pessoas do povo procuravam Jesus e quando ficavam frente a frente com ele, com o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, tinham seu estilo de vida mudado para melhor. A perspectiva de vida dessas pessoas, quando se encontravam com Jesus, era totalmente modificada. Era modificada, porque era o mestre Jesus que estava ali, o mestre dos mestres. Jesus, como o líder, ele tinha como foco melhorar a vida daqueles com quem ele se relacionava. Ele tinha como foco melhorar os seus propósitos, o seu futuro, a sua perspectiva e o seu olhar de vida.
Jesus, quando se encontrava com as pessoas, não olhava apenas o exterior, ele olhava o coração, ele olhava a mente, ele olhava os desejos, as dores, as dificuldades que as pessoas carregavam. Ele, sendo um líder, e um líder bem intencionado, diga-se de passagem, se preocupava com o desenvolvimento dos seus seguidores. E queria ver bons resultados na vida de todos. Esta era a preocupação de Cristo, quando cruzava com as pessoas, quando se encontrava com elas, e quando elas declaravam as suas dores, as suas lutas, Jesus falava, olhava, curava, fazia milagres, na perspectiva de que esta vida fosse transformada e transformada para melhor. Diferente de muitos líderes que vemos hoje, diferente desses líderes que hoje estamos vendo, homens, na sua maioria, mal intencionados, tomados pela corrupção, pela concupiscência da carne, com o desejo de apenas e tão somente resguardar seus interesses pessoais, diferente destes e de tantos que a história conta, Jesus era diferente e é diferente, porque a visão dele não estava nos seus interesses egoístas, humanistas, pessoais, porque ele não tinha isso. Nem nos interesses egoístas pessoais dos pecadores com os quais ele lidou ou lida e lida ainda hoje. A visão de Jesus está na transformação da vida dessas pessoas. A visão de Jesus está no desejo de ver esta vida restaurada pela salvação que ele trouxe. No texto que acabamos de ler, Cristo é o líder que demonstra esta preocupação com Zaqueu, um homem influente em sua sociedade, porém de maneira negativa. Ele mantinha influência na sociedade em que ele vivia. Zaqueu, um cobrador de impostos, era um homem corrupto, conhecido assim. Roubava parte dos impostos pagos pela sociedade e assim se torna, naquele momento da história, um homem rico, poderoso. Ele, Zaqueu, usava suas habilidades, queridos, seus dons, seus talentos, em benefício próprio. Ainda que de maneira maldosa, ele usava para se beneficiar, para tirar vantagem das pessoas. E nós vemos que isso ainda acontece nos nossos dias. Muitas vezes, as pessoas se relacionam umas com as outras no mundo, aí fora, corporativamente, até com segundas intenções, com o pretexto de tirar vantagens, com o pretexto de conseguir um lucro, ainda que indevido. Preste atenção como o homem tem vivido nos nossos dias. Ninguém faz nada de graça para ninguém. Esta frase é uma frase dita por muitas pessoas. Ninguém faz nada de graça. Há sempre um interesse por trás. Mas esse homem, um dia, Zaqueu, e assim como nós e estas pessoas que vivem assim, precisam ser confrontadas. Este homem um dia foi confrontado com a sua maldade, recebendo em sua casa o maior de todos os confrontadores, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o líder dos líderes, o Senhor dos senhores, aquele que pode e tem autoridade para nos confrontar com nossas mazelas. Zaqueu, querido,
Zaqueu, confrontado com as suas maldades, segundo o texto nos diz, enxerga o quanto estava fazendo mal para si mesmo e para o próximo, e para os outros que estavam ao seu redor, para a sociedade em que ele vivia. Tanto que ele precisava andar com guardas. O homem era tão mal visto na sociedade que ele precisava andar com escoltas, com 2 soldados romanos, ou pelo menos um soldado o acompanhando o dia todo. Para onde ele ia, ele tinha que andar escoltado, senão ele morria, ele seria apedrejado. Tal era a visão que aquele povo tinha desse homem. Zaqueu, confrontado com suas maldades, então, ele enxerga o quanto ele estava fazendo mal para si mesmo e para os outros. Então, segundo o texto informa, o texto que lemos, no verso 8, ele toma uma decisão radical. Conversando com Jesus, ouvindo o Mestre, sendo tocado pelas palavras do Senhor Jesus, Zaqueu diz o seguinte: vou dar aos pobres a metade dos meus bens e restituir àqueles que defraudei 4 vezes mais. 4 vezes mais. Que mudança radical, que transformação impressionante o Senhor Jesus causa na vida daquele pecador e tem autoridade para causar na vida do homem caído. Jesus, e só Jesus, pode mudar a vida do homem pecador. Por isso que Jesus estava ali. Jesus estava em Jericó para conversar diretamente e mudar a vida daquele homem. Zaqueu, o publicano conhecido como ladrão, roubador de impostos. Jesus foi ali para mudar a vida dele. E hoje Jesus está aqui para mudar a sua vida. Hoje Jesus está aqui também para falar com você e mostrar as suas mazelas, as nossas mazelas, e dizer para nós: arrependam-se e tenham a vida eterna. Habilitados para servir a Deus. É o nosso tema desta noite, habilitados para servir a Deus. Cuidado! Você tem usado as suas habilidades, as habilidades que Deus te deu, os dons, os talentos, você tem usado estas habilidades que Deus lhe concedeu para servi-lo? Você tem usado para servi-lo? Se sim, amém. Glória a Deus. Mas se não, se você não estiver usando de maneira correta as habilidades, assim como Zaqueu não estava, ele tinha uma habilidade fantástica para contar dinheiro, recolher impostos. Ele era um hábil contador, podemos dizer assim, da sua época. Tão hábil que a habilidade dele foi usada para enriquecimento ilícito. Ele não soube usar as suas habilidades de acordo com a vontade de Deus. Por isso Jesus estava ali. Jesus ia ensiná-lo a usar os dons e talentos e as habilidades que ele tinha para abençoar aquelas vidas. E Jesus ia mudar, e mudou o conceito social de Zaqueu naquela sociedade. Presta atenção, querido. Presta atenção. Se você não estiver usando as suas habilidades para servir a Deus, a qualquer momento desse, Jesus vai bater na sua porta, vai bater na sua casa, vai falar com você e vai dizer para você o mesmo que disse para Zaqueu: hoje me convém ficar em tua casa. Hoje eu vim falar com você. Hoje a sua vida vai virar a página, vai tomar um novo rumo. A partir de hoje, você não será mais o Zaqueu que era.
A partir de hoje, você vai ser respeitado na sociedade onde você vive. A partir de hoje, você não vai precisar mais nem andar com escolta, com proteção. A partir de hoje, você vai ser bênção para a comunidade onde você está inserido. Querido, em nome de Jesus, presta atenção, você tem usado as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos para servir a Deus. Cristo quer nos ensinar hoje, com esta pequena conversa, com esse trecho da palavra de Deus, que está em Lucas 19, dos versos 5 a 10, onde ele desenvolve esse diálogo com Zaqueu. Cristo quer nos ensinar algumas coisas importantes sobre como devemos estar habilitados para servir a Deus de fato. A primeira delas que Cristo nos ensina, a primeira lição que ele nos ensina aqui, é que quando nos encontramos com Jesus, somos transformados. Quando nos encontramos de fato e verdade com Jesus, somos transformados. Zaqueu, meu querido irmão, queria apenas e tão somente ver quem era Jesus. Ele não tinha preocupação de manter uma relação íntima com Jesus. Ele só queria ouvir falar. Ele ouviu falar tanto desse homem que ele queria conhecê-lo. Talvez ele tivesse até uma dorzinha de cotovelo pensando assim: mas esse cara está ficando mais famoso que eu. Todo mundo fala dele. Não sei qual era o motivo específico, a curiosidade de Zaqueu ali naquele instante que o levou a fazer o que ele fez e a se encontrar com Jesus. Eu sei que Jesus estava ali para se encontrar com ele. Eu sei que Jesus foi ali para encontrar-se com aquele homem e transformar a vida dele. E é isso que Jesus faz. Quando nós não vamos a Jesus, ele vem buscar cada um de nós. Ele vem até nós. Se nós somos chamados por Deus e não respondemos o chamado dele, ele vem e fala conosco. Ele vem e diz: desce da sua árvore, desce do seu pedestal, porque hoje eu vou falar com você. Hoje eu quero falar com você. Hoje eu quero mostrar de fato como você está vivendo. Hoje eu quero dizer para você que você precisa mudar a sua vida, precisa mudar os seus conceitos, precisa aplicar as suas habilidades para o reino de Deus, para o serviço do reino de Deus. Zaqueu queria apenas e tão somente ver quem era Jesus. Mas o mestre, com sua generosidade e amor, vai agir além de um simples encontro. Ele quer, de fato, ali restaurar aquela vida. E ele vai restaurar aquela vida. O texto deixa isso bem claro. O encontro com Jesus transformou aquela vida. E hoje Jesus quer encontrar-se com você que está me ouvindo. Hoje Ele está dizendo para você: desce da tua árvore, ouve a minha voz, porque hoje eu vou ficar contigo, hoje eu quero conversar com você, hoje eu quero demonstrar para você a minha generosidade, o meu amor. Sabe, meu irmão, existem pessoas no mundo, assim como Zaqueu, que querem apenas obter conhecimento teórico sobre Jesus, sem a preocupação de relacionar-se ou de manter uma relação mais próxima com ele, de forma pessoal, com o mestre dos mestres. Apenas quer saber quem é esse homem, o que ele fez, qual é o poder que ele tem, quem é ele mesmo de fato. Ele é filho de Deus? Ele existiu? Ele não existiu? Há muitas teorias vagando por aí, mas nenhuma delas tem base e suporte que tem esta teoria aqui, esta palavra, que é não só teórica, mas prática, viva, verdadeira, que muda o coração do homem. A palavra de Deus, ela não é uma teoria
Ela é a palavra viva e verdadeira que transforma o coração do homem. Porém, o Senhor, quando se encontra conosco, vem para mudar a nossa vida, para dar novo sentido de relacionamento, inclusive com Ele, transformando as nossas habilidades, os nossos dons, as nossas atitudes, alegrando assim muito mais o nosso viver. Notem que no verso 6 do texto que eu li, quando Zaqueu ouve que Jesus diz: vou ficar na tua casa hoje, vou ficar contigo, o texto diz assim: ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Com alegria. Aquele momento foi além da expectativa de Zaqueu. Aquele momento foi além do que ele pensava. Aquele momento fez com que ele percebesse que, apesar da imagem distorcida que ele criou e que ele tinha na sociedade onde ele vivia, ainda havia alguém que teve misericórdia dele e que iria consertar esta imagem distorcida naquela sociedade. Zaqueu então desce com alegria, ele ouve o Senhor Jesus e acontece uma mudança em Zaqueu. Mas foi além esta mudança, foi além do exterior, foi além de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço. Jesus mudou o coração, Jesus mudou a vida interior daquele homem. E hoje Ele quer mudar a sua também. Hoje Jesus quer mudar a sua vida, assim como mudou a de Zaqueu. Jesus está falando contigo, querido. Não seja duro, não feche os seus ouvidos, ouça a voz do Senhor Jesus. Ele está te chamando hoje, Ele está te dizendo: hoje eu vou estar com você. Quando nos encontramos com Ele, de verdade, de fato, somos transformados. Mas Cristo quer nos ensinar também hoje uma segunda lição. Jesus não só transforma a vida, mas Jesus está acessível a todos os que o buscam. Jesus está acessível a todos os que o buscam. Olha que interessante, nós tivemos aí esses dias, há poucos dias, praticamente nesse final de semana passado, a morte de um grande personagem no Brasil, um grande comunicador do Brasil. E muita gente falou desse homem, muita gente deu exemplo, muita gente citou a convivência que teve com ele, porém, o que se esperava é que a família tivesse dado acesso aos fãs para que prestassem uma última homenagem, mas a família e o próprio comunicador, antes de falecer, pediu que assim não fosse, que ele tivesse um enterro simples, que ele tivesse um enterro tranquilo, junto da sua família. Por quê? Porque a intenção era guardar a imagem que ele construiu ao longo dos anos, a imagem que é mostrada nos vídeos televisivos a todo tempo. Que as pessoas ficassem com aquela imagem dele, e não a imagem já de uma pessoa em final de vida, com o seu corpo em decomposição. Nós somos assim, queridos. O homem é assim. Ele quer guardar a melhor imagem dele, ainda que seja uma imagem exterior, ele quer guardar para que essa imagem fique para a posteridade. Jesus não olha para esta imagem, querido. Jesus olha para o interior do homem. Jesus olha para o coração do homem. Jesus, segundo a história nos conta, foi o grande mestre, o salvador da humanidade.
Se Jesus entrasse por essa porta, pela porta da igreja aqui hoje, eu tenho certeza, fosse anunciado, Jesus vai estar aqui no templo da Unida, esta igreja estaria lotada, não haveria espaço para tanta gente que queria ver ou quer ver este mestre. No entanto, ele entraria da maneira mais simples possível, porque ele não está preocupado em mostrar uma imagem exterior. Ele se preocupa com a vida eterna, ele se preocupa com a alma do homem, ele se preocupa com o interior, com o coração, com a mente. Ele não está preocupado se estaria bonito ou feio, se estivesse barbudo ou com a barba parada, com boas roupas. Jesus entraria aqui do jeito que ele estava e falaria conosco como ele é, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, e ele não precisa de imagem nenhuma dele estereotipada para ser guardada perpetuamente. Ele é acessível a todos. Ele está acessível a todos. Apesar de ser quem ele é, ele está acessível a todos. Ele se dispõe a manter um relacionamento com todos, inclusive com aqueles que são considerados pecadores excluídos pela sociedade, como era o caso de Zaqueu. Zaqueu, sendo quem era, considerado pela sociedade um homem pecador, olha para o verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, como se só Zaqueu pecasse no mundo. Só ele fosse pecador naquele instante. Mas era a imagem estereotipada que ele tinha na sociedade, de um homem corrupto, pecador. Ele era famoso, ele era publicano, ele era um dos homens, se não o mais rico de Jericó. Mas Jesus não se importou com isso. Jesus não o discriminou, pois o mestre sabia que ele precisava daquele encontro com ele. Jesus sabia que ele precisava se encontrar com ele. Para mostrar o que para ele? Para mostrar para ele e para a sociedade da sua época o seu amor e a sua generosidade. O pecado, meu querido irmão, às vezes, na maioria das vezes, o pecado endurece o coração do homem. Mas Jesus, com a sua atitude amorosa, nos recebe de braços abertos. Olha o verso 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O propósito de Cristo é buscar e salvar o perdido. Ele não está preocupado com que tipo de imagem você vai deixar neste mundo quando partir dele. Ele está preocupado em te salvar, em tirar você da perdição, em tirar você da morte eterna. Só Jesus pode fazer isso, meu querido. Preste atenção nisso. Jesus está acessível, ele transforma as vidas, mas ele está acessível a você hoje. Ele está dizendo para você: venha a mim, porque em João 6,37 ele mesmo declara: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Jesus está acessível, ele está acessível, diferente de muitos homens que tentam viver numa redoma longe das pessoas. Jesus está acessível, ele te chama hoje, ele te convida hoje: venha a mim. Mas uma terceira e última lição que Jesus nos ensina aqui nesse texto, além de mostrar que ele transforma a vida e que ele está acessível, Jesus nos ensina que o encontro com o mestre, o encontro do mestre com o que crê e o busca, gera salvação. Quando nos encontramos com Jesus, nós recebemos dele salvação, salvação. Notem que a ação de Jesus em direção a Zaqueu provocou no publicano uma mudança radical de vida, trouxe salvação àquela vida.
E conforme o texto descreve, no texto que eu li, nos 2 versos que eu li, 9 e 10, o próprio Jesus declara que Zaqueu foi salvo. Zaqueu foi salvo porque ele se arrependeu do que ele estava fazendo, querido. Aqui está uma implicação muito séria. Sem arrependimento não há salvação. Sem confissão de pecados não há salvação para o homem. O homem precisa se arrepender. O homem precisa reconhecer que é pecador, que precisa da graça e do perdão de Deus. E assim ele será salvo e será liberto e será considerado salvo, como Zaqueu foi considerado aqui por Jesus. Zaqueu foi considerado salvo, demonstrando assim que seu objetivo, o objetivo de Jesus em alcançar o perdido, foi, de fato, praticado. Qual era o objetivo de Jesus? Alcançar o perdido, alcançar a Zaqueu, alcançar a sua vida. Esse é o objetivo de Jesus. Quando Jesus se aproxima daquele que está perdido, ele muda não só aquela vida, mas muda uma condição social dele, que está ao seu redor também. As pessoas que convivem com ele, com essa pessoa que foi mudada, vão perceber a mudança. Ele vai ter um novo comportamento na sociedade. A mudança social vai tirar dele a corrupção do pecado para uma vida de comunhão. Aquela sociedade onde Zaqueu vivia foi mudada em sua condição de visão, de corrupção, para uma visão de justiça, de amizade, de solidariedade, de proximidade entre pessoas. Ou seja, meu querido irmão, Jesus foi até aquele lugar para transformar vidas. Ele transformou a vida de Zaqueu, e com a mudança da vida de Zaqueu, aquela sociedade com certeza foi impactada e foi transformada nos seus conceitos humanos. Hoje, Jesus está aqui para transformar a sua vida. Hoje Jesus está aqui te mostrando que você pode ser transformado arrependendo-se como Zaqueu. E você verá a sua condição de vida ser mudada por Jesus para melhor. Arrependa-se, coloque-se aos pés de Jesus, coloque-se pronto a servi-lo com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades, e você vai mudar a sua vida para melhor. Foi isso que Zaqueu entendeu. Ele entendeu que os dons, que os talentos que ele tinha precisavam ser revistos e precisavam ser recolocados de maneira correta na sociedade em que ele vivia. Aprendemos hoje com a história de Zaqueu que devemos buscar a presença do Senhor, reconhecendo quem somos e o que somos, e somos pecadores, e falhamos. Tendo, então, esse reconhecimento, devemos ter uma atitude de arrependimento sincero diante de Deus. Devemos receber a misericórdia de Cristo em nossas vidas, vivendo comprometidos com seus ensinamentos, e assim seremos, de fato, agentes habilitados que levam a sociedade perdida e necessitada o amor e a graça de Cristo. Use, queridos, suas habilidades, seus dons, talentos, com a preocupação que Cristo tinha e tem, de ver vidas sendo transformadas por sua graça. Seja habilitado, de fato, habilite-se, use os seus dons, as suas habilidades para servir a Deus, para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, sejam elas quais forem. Qualquer habilidade que você tenha vai ser útil nas mãos de Deus para transformar vidas. E que Ele nos ajude, e que Ele nos abençoe, e que Ele nos faça novas criaturas. Se você ainda não é uma nova criatura,
Mire-se no exemplo de Zaqueu. Zaqueu, naquele momento, era um homem rico, abastado, tinha tudo, mas o seu coração clamava por arrependimento, o seu coração clamava por transformação, e ele foi alcançado pela graça de Deus. Jesus foi até ele e transformou a vida de Zaqueu, e transformou as suas habilidades para servi-lo. Que Deus faça isso com você também, que Deus te transforme em uma pessoa hábil, astuta, mas hábil. Que você use os teus dons, os teus talentos para servir a Deus. E que Ele te ajude e nos ajude em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.